O que tem te preocupado, o que tem ocupado, ganhado tempo na sua vida? Você tem dedicado tempo para se preocupar. Por que você colocou essa resposta? Alguém gostaria de compartilhar? Só levantar a mão que eu levo o microfone para você. Dou-lhe uma. Vamos lá, Léo. Qual é o motivo da sua resposta? Eu não estou sem o celular aqui, então eu não vi. Mas o que me preocupa é que não está ali, fazer melhor a divisão do meu tempo. E são 3, na verdade. Um pouco de estabilidade financeira, divisão de tempo e bem-estar em família. Por que isso tem te preocupado? Porque eu acho que eu não estou conseguindo separar ainda certinho. Então acho que uma coisa vai agravando a outra. Você acha que isso é um risco para você e para sua família? Sim. Show de bola. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu não vi ele. Para mim, acho que é o futuro em geral, porque ele engloba um pouco de cada um, eu acho, né? A gente vive num país onde é muito instável tudo, né? Desde governo, financeiro, tudo é muito instável. Então, a gente tem as meninas que estudam, trabalham, o Júnior, eu. Então, é o medo mesmo. Por mais que a gente sabe que Deus está no controle, que a gente tem que buscar, aquela parte humana sempre vem, né, falar mais alto em relação à estabilidade financeira, saúde principalmente. A gente sabe que as pessoas têm vivido muitas doenças emocionais por conta após a pandemia, por conta de pressão. Então, assim, é um pouco de tudo. Eu sei que eu tenho que confiar, é um exercício diário, mas eu me pego sempre preocupada. Ok. Mais alguém? Júlio? Eu confesso que no começo, logo quando colocou, eu leio futuro geral. Falei, engloba tudo, já põe ali, né? Mas aí eu fiquei pensando, o que mais te preocupa hoje? E eu acho que a minha caminhada tem sido exatamente me preocupar com hoje. Porque hoje, como diz a música do Gerson, hoje porque só tenho hoje, e o amanhã Deus cuidará. Então, isso não quer dizer que eu não vou me preocupar com coisas que eu tenho que fazer a gestão para o futuro. Porém, a gestão para o futuro começa agora, no hoje. E o que hoje faz com que o meu coração se preocupe é a questão da saúde e bem-estar. Eu preciso cuidar da minha saúde hoje, para o amanhã eu conseguir colher os frutos. Então, assim, a minha preocupação, assim, que eu vejo o que me toma. O futuro não é algo que vai me levar a ansiar. Deus pode fazer muitas e muitas coisas nesse caminho, mas eu preciso entender o que Ele faz hoje. Hoje Ele está falando, cuide da sua saúde, porque talvez o projeto dele lá na frente, né, bem-estar da minha família e tal. Então, hoje é o que, assim, colocou. Eu não penso na questão do futuro geral. Entendi. Muito bom. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão da nosso tipo de preocupação, com o que nos preocupa hoje, porque nós vivemos numa cultura de ansiedade. A cultura que a gente vive é uma cultura de ansiedade. Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás e o metro quadrado mais ansioso do mundo é aonde? Você sabe? Em que país está o metro quadrado mais ansioso do mundo? Chuta, que país? Brasil. Em que cidade está o metro quadrado mais ansioso do mundo? São Paulo. Não. Valisa é vida mansa. Valisa ainda não chegou. Mas o metro quadrado mais ansioso do mundo é em São Paulo. Essa cultura da ansiedade, a gente nunca antes teve acesso a tanta informação, mas também nunca teve acesso a tantas oportunidades e promessas quanto a gente tem hoje. A possibilidade de uma vida melhor. Então, o fato da gente ter muitas possibilidades gera ansiedade em algumas pessoas e até impede de tomar decisões e fazer escolhas. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca foi tão inquieto. Você se sente uma pessoa inquieta? Ou você sabe o que significa inquieto? Eu acho que é interessante você pensar nisso. O que é uma pessoa inquieta?
Alguns fatores fora da nossa vida, elas são fatores externos que geram dentro da gente alguns reflexos. Por exemplo, na faculdade de jornalismo, eles têm uma máxima. Alguns jornalistas seguem essa máxima, que é: se tiver sangue, vende. Se tiver sangue, vende. Se não tiver sangue, não vende. Uma outra máxima do jornalismo é: se o cachorro morder alguém, não é notícia, mas se alguém morder o cachorro, é notícia. Então, a quantidade de inputs que nós recebemos de informação é tão grande, e isso gera em nós um certo medo e um certo pavor. Quem assiste muito programas como Balanço Geral, Cidade Alerta, esse tipo de programa, ou assiste muito jornal, dependendo da emissora, por causa da linha editorial da emissora, gera dentro dessa pessoa uma sensação de insegurança e uma inquietação terrível. Por isso que na minha dieta mental, jornal e televisão é muito pequeno. Eu seleciono bastante o que eu vou assistir, como vou assistir, que televisão eu não assisto praticamente, mas para eu me informar, eu tenho os mecanismos, os meios que eu considero seguros, que vão me dar ali a notícia de uma forma não sensacionalista, porque eu sei o mal que isso gera dentro de mim. Então, à medida que eu vou sendo influenciado, eu vou sendo suscetível a esse tipo de informação, isso vai gerando um espírito, vai gerando dentro de mim uma disposição interna. Eu acho que a melhor definição é essa. Uma disposição interna para isso. O medo, quando nós temos muito medo sobre o futuro em geral, isso mostra uma inquietação muito específica na nossa vida. Porque se você tem preocupação com o futuro em geral, nada está bom, nada está seguro, e você não vê nada de uma luz no fim do túnel. Por que você está preocupado com o futuro em geral? Tem que parar para pensar nisso. Tudo te preocupa. Tudo te preocupa. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque a nossa cultura, a nossa sociedade diz que precisamos ter controle absoluto sobre o nosso futuro. E como você não tem controle absoluto sobre o seu futuro, você fica inseguro sobre ele. A nossa sociedade diz: a carreira precisa ser estável. Se você trabalha num negócio que não te dá estabilidade, você está frito. Você precisa encontrar estabilidade. Ela fala: o dinheiro precisa ser suficiente, para você não depender de ninguém. Ela fala: a saúde precisa estar garantida. E os relacionamentos precisam ser perfeitos, instagramáveis. Percebe que esse mix de coisa nunca dá para combinar? Não dá para combinar. E aí nós vemos que nós não temos uma saúde perfeita, e vemos as pessoas malhando, fazendo exercício com uma rotina super legal no Instagram. Aí você fala: putz, grego. Aí o seu relacionamento não está legal. Aí você vê aquele casalzinho de influencer, que quando desliga a câmera o bicho está pegando, mas para a câmera, porque aquilo é dinheiro, está uma maravilha. E você fala: ai, queria ter um casamento assim. Olha que marido. Aí aponta para o seu marido e fala: tá vendo? Você está vendo? Acusa. E por quê? Porque a gente vive uma expectativa de perfeição. E aí o que acontece quando a gente percebe que não estamos no controle das coisas? A nossa ansiedade explode. A nossa ansiedade explode. Tem um filme que eu não indico porque eu não assisti, mas eu assisti o trailer e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que eu vou assistir. Talvez hoje ou amanhã eu vou assistir, chama Depois a Louca Sou Eu. Não sei se você já assistiu. Não, esse é outro filme. Fala, Depois a Louca Sou Eu. E esse filme, Depois a Louca Sou Eu, é um filme brasileiro, que fala sobre essa cultura do TDAH, essa cultura da ansiedade. E ela é uma menina diagnosticada desde pequena, que ela não se enquadrava em nada. Então você conta a vida da criança, desde pequena até ela crescer, até ela se tornar uma profissional de marketing. E ela tem que lidar com TDAH, lidar com ansiedade e um monte de coisa. E é muito difícil. Então o filme parece ser muito promissor. Então eu não indico porque eu não assisti, mas depois que eu assistir eu posso até indicar, tá bom? As redes sociais, elas amplificam muito essa preocupação. Todos parecem estar bem sucedidos, só nós que não.
todo mundo parece estar bem na sua vida, e só a gente que não está, enquanto a gente luta para manter tudo em ordem. Aí vem o carinha chamado Jesus, com esse bando de coisa na nossa cabeça, ele fala o seguinte para a gente: por isso eu lhe digo, não se preocupe com a sua vida diária. Gente, não dá. Jesus, hoje a gente está vivendo um mundo diferente. Ou você não faz ideia da minha realidade, ou eu estou muito doido, porque não dá. Ele chega e fala: não se preocupem com a vida diária. Como assim? A nossa vida diária parece com o filme A Travessia. Né? Esse filme conta uma história real de um cara que, na época que estava construindo as Torres Gêmeas em Nova York, ele era um equilibrista e ele, então, liga um cabo sorrateiramente, ele sobe na obra, liga um cabo de aço de uma torre a outra, porque ele precisava fazer a travessia andando sobre o cabo de aço, carregando uma vara de equilíbrio. E ele faz esse percurso. O nome desse cara é Philippe Petit, o filme The Walk, A Travessia, de 2015. E ele atravessou, cara, as Torres Gêmeas por cima de um fio. Esse filme mostra que ele confiava demais na sua própria habilidade. É verídico, é verdade. Ele atravessou, eu não lembro a data que ele atravessou, o filme veio em 2015, mas no filme conta direitinho quando que ele atravessou e tal, e retrata muito bem. Só que ele teve que confiar muito na sua habilidade para manter o equilíbrio. Mas se ele focasse na possibilidade da queda, se ele focasse na ansiedade de chegar do outro lado, ele paralisaria. Tem um momento no filme que ele deita na corda. Ele deita na corda para descansar, acalmar o coração, relax. No meio das duas torres, ele deita. Depois ele levanta, porque tinha policiais esperando ele do outro lado. Né? Então ele passa por essas circunstâncias, e isso, assim como ele, nós tentamos também equilibrar nossa vida, mas Jesus nos convida a confiar em Deus, não em nossa própria habilidade. E o argumento que eu quero colocar para você hoje é tentar mostrar por que Jesus falou isso: não se preocupem com a sua vida diária. Então a primeira coisa que eu quero abordar com você é a ilusão do controle e a realidade da provisão. Se você ainda não entendeu que controle é uma ilusão, assiste Matrix. Controle é uma ilusão. Você não tem controle de nada nessa vida. Mas a cultura sempre diz para a gente ter o controle das coisas. Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27, ele fala o seguinte: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a sua vida diária, se terão o suficiente para comer, beber, se vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? O que Jesus está querendo nos dizer? Primeira coisa que a gente precisa entender é essa palavra: não se preocupem. Porque ao você ler esta carta, ao você ler este texto, a primeira coisa que você vai falar assim, ou falar: igreja não é para mim. Porque eu não consigo viver nesse padrão que Jesus está dizendo que tem que viver. A segunda coisa que você vai pensar, se você não quiser pensar nessa, é você tentar amenizar a fala de Jesus e facilitar para o seu entendimento, para que fique mais tranquilo que você entenda. Então a gente suaviza. Não é bem isso que Jesus quis dizer. A única forma da gente entender o que Jesus queria dizer é a gente pegar
porque foram as palavras dele que foram deixadas, a gente tentar entender qual é o sentido dessas palavras no original, para que possa nos dar uma luz, e a gente poder entender do que está se tratando. Então a palavra se preocupe é merimon, palavra grega merimon. Merimon significa preocupar-se excessivamente, estar ansioso ou inquietar-se. Então eu vou tratar essa palavra como inquietação, tudo bem? Eu vou tratar essa palavra, quando você ouvir preocupação, Jesus está falando sobre inquietação. E o que raios é uma inquietação? Alguém aí tem uma viagem marcada? Próximo agora? Viagem marcada, beleza. Não precisa dizer para onde, nem quando. Mas está muito longe? Não está longe. Já fizeram os preparativos para essa viagem? Fizeram os cálculos, fizeram roteiros, talvez dependendo do lugar que for, se prepararam, certo? Ok. Então está tranquilo quanto a essa viagem, vai dar tudo certo. Não tem mais preocupação por ela, certo? É uma viagem tranquila. Da sua parte tem? Não, está tranquilo. Isso é cuidado. O que é inquietação? Depois de eu fazer todo o planejamento, será que vai dar certo? Mas eu fiz tudo o que tinha que fazer? Ah, meu Deus, mas e se chover? Ah, meu Deus, mas e o carro? Mas eu já fiz essa preparação. Eu já cuidei, eu já planejei, já fiz os cálculos, já fiz tudo. Então, o estado de inquietação é esse estado que eu fico, de alerta constante, que mesmo depois de eu ter feito todo o preparativo possível, eu continuar ansioso por aquele momento. Continuar preocupado. Isso é inquietação. Deu para entender? Isso é inquietação. Então, esse sentimento, a inquietação, ela se manifesta em um nível desproporcional de preocupação, tendo como base uma medida inapropriada de medo. Quando você quer muito uma coisa e não quer que ela dê errado, o que você faz? Você se cerca de todos os lados, faz tudo dar certo, ainda fica, ai meu Deus, não, tem que dar certo, não, porque, se chover, não pode chover, porque, e se chover, o que eu vou fazer? Você começa a ficar naquele estado de aceleração interna. E esse estado de aceleração interna se dá porque você tem medo daquilo não acontecer. Principalmente quando você vai estar prestes a conquistar alguma coisa que você sempre quis ter. E você acha que vai dar algo errado. E sabe qual é o veneno? Sabe qual é o veneno? O veneno é que quando você realiza a coisa e você se preocupou, ficou inquieto e a coisa dá certo, você acredita o sucesso à sua inquietação. Se você não tivesse se preocupado, se precavido e fizesse um monte de coisa, não daria certo. Mas porque você se preocupou, ficou nesse estado de inquietação, e deu certo. Então, na próxima vez, o que você vai fazer? Vai se inquietar de novo. Por quê? Porque deu certo. Porque você planejou e se inquietou, ficou ansioso e deu tudo certinho. Ufa, na próxima vez eu vou repetir o meu comportamento. Eu vou fazer igual. E isso gera um vício de ansiedade. Tudo que você vai fazer, você quer se cercar de todos os lados de Deus e da terra, do cima e embaixo. Você vai, pede oração para o pastor, pede um passe no centro, faz uma promessa, você vai fazer uma caminhada e você faz de tudo. Por quê? Porque você precisa que dê certo. Porque você acredita que estar ansioso é o certo a se fazer. E não funciona. Isso gera um vício interno. Nós achamos que a inquietação é uma estratégia útil. Porque quando não dá certo, aquilo que você planejou, você fala, tá vendo? Se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter falado com o ciclano agora, E aí você culpa o não dar certo pela sua falta de inquietação, a sua falta de preocupação. Então a preocupação se torna uma grande amiga, se torna a salvadora, porque se você não tem, pode dar errado, mas se você tem e deu certo, sempre fiz assim, sempre deu certo, vou continuar fazendo assim. A falsa narrativa por trás disso é que nós nos inquietamos o suficiente com algumas coisas ruins,
Podemos impedir, se nós nos inquietarmos o suficiente com alguma coisa ruim, nós podemos impedir que o mal aconteça. Essa é a falsa narrativa. Se eu me preocupar, se eu me inquietar, eu vou prevenir que a coisa ruim aconteça. Só que isso não é verdade. Jesus usa quem ou o que como exemplo? Os pássaros. Porque a nossa tendência então é olhar, tá bom, então eu não tenho que me preocupar com nada, eu não tenho que fazer nada. Vamos olhar para o que Jesus disse? Jesus usou quem como exemplo? Que bichinhos? O pássaro. Você já viu uma casa de João de Barro? Já viu? O ninho do João de Barro? Você já viu o ninho de um passarinho? Pardal, rolinha, qualquer passarinho. Você já viu o ninho? É um negócio arquitetado, gente. Não dissolve, o vento bate, ele continua ali. Não tem cola. Mas como é que o passarinho faz? Ele sai, ele busca o graveto, ele volta, ele põe, ele sai, busca o graveto, ele põe, ele volta e vai. Blá, blá, blá. Quem te disse que passarinho não trabalha? Quem te disse que passarinho não trabalha? A diferença é que o passarinho não sai inquieto para saber, será que eu vou achar um barro suficientemente bom para eu colocar aqui no meu ninho? Será que eu vou encontrar o galinho que vai encaixar aqui certinho? Ele não faz isso, ele sai. Por quê? Porque Deus provê. Ele vai trabalhar, ele acorda cedo para trabalhar e para fazer o melhor dele, porque ele sabe que o dinheiro, o salário no final do mês, não depende da sua grande preocupação, mas ele tem que fazer a sua excelência, porque Deus provê. Por isso que ele usa o pássaro como exemplo. E ele está batendo em necessidades básicas da vida. Essa é uma lição muito importante. E se você tiver com sono, tem café ali atrás. Presta atenção nisso. Presta muito atenção nisso. Ficar ansioso, deixar de estar ansioso, preocupado, inquieto, não é você sentar e esperar que as coisas caiam do céu. Jesus não defende isso. Jesus defende que você seja excelente. Jesus defende que você seja o melhor funcionário que você puder ser. Jesus defende que você caminhe mais uma milha com uma pessoa, que alguém está precisando de uma ajuda, mesmo que aquele seja um lazarento, miserável, cheio de pulga, que você ajude. Jesus defende que você trabalhe e honre a Deus no seu trabalho, que você faça bem feito, mas que isso, quando você chegar e terminou seu turno, você termina o seu dia com tranquilidade, porque você sabe que quem provê para você não é o seu esforço ou a sua inquietação, quem provê para você é o Senhor dos Exércitos, quem provê para você é o Deus Todo-Poderoso, Ele que provê. Então a sua inquietação, ela não te traz resultados positivos. Os pássaros trabalham sem inquietação. A ansiedade nos foca no que podemos fazer. A fé nos foca no que Deus pode fazer. A ansiedade tem a ver contigo. Fé tem a ver com Deus. A ansiedade é sobre o que você pode. Fé é sobre o que Deus pode. Aí, garoto, deu exemplo. Pegou um cafezinho. Se alguém mais tem um cafezinho, passa lá. Versículo 27 do que lemos diz: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Isso aqui é um negócio muito interessante, porque essa semana eu conversei com várias pessoas, em vários contextos diferentes, por WhatsApp, pessoalmente e tal. E a maioria dos meus assuntos essa semana foi sobre ansiedade, cara. A maioria dos temas que nós conversamos essa semana, esse tema ansiedade veio à tona. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Aí eu falava para a pessoa assim, ó, eu vou falar sobre isso no domingo, não é uma indireta, mas eu vou falar sobre isso no domingo. Jesus diz, cara, você não pode aumentar 10 centímetros no seu tamanho se ficar ansioso. Você não pode prorrogar a sua morte nem 1 hora se você ficar ansioso. De que te vale a ansiedade? De que te vale a inquietação? De que te vale? Para quê? É disso que ele está falando. A ansiedade nasce da ilusão do controle. Nós pensamos que se nos preocuparmos o suficiente, podemos mudar o futuro.
E às vezes nós confundimos fé com força do pensamento positivo. Vai dar certo. Eu sei que vai. Eu cheguei aqui, a Rayane estava vendo um stories que eu postei, que eu compartilhei, uma animação que o cara está assim de frente de um carrão. Nossa, que máquina. Que lindo. Ele fala, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Aí Jesus aparece do lado. O quê? No meu nome? Você está devendo para sua mãe desde 2020, você quer comprar esse carro no meu nome? Aí dá um tapa nele e fala assim, volta para casa, sai fora, sai daqui. A gente é muito doido, cara. A ansiedade faz a gente fazer umas besteiras da vida. Tá ansioso, eu quero emplacar, eu quero chegar. Calma, vai chegar. Porque o Deus que cuida da sua vida se importa com os mínimos detalhes. Mas a ansiedade não dá fruto para você. Jesus desmascara essa mentira e nos lembra que não temos esse controle. Essa ilusão do controle é a mesma coisa que você pegar. A gente viajou para os Lençóis Maranhenses e é um negócio fantástico, indico aqui quem quiser ir. Quando a gente chegou nos Lençóis, num dos passeios dos Lençóis Maranhenses, você sobe uma escada e você tem a dimensão lá de cima do tamanho do negócio, uma visão assim de outro planeta, um negócio fantástico. Aí você começa a descer e andar na areia, você vê aquela areia tão fininha. Aí uma hora eu peguei a areia assim, ela ficou escorrendo pelos meus dedos, e eu apertei com força. Quanto mais eu apertava, mais ela saía entre meus dedos. Isso é a ilusão do controle. Você acha que quanto mais você proteger filho, que quanto mais você apertar marido e esposa, quanto mais você cobrar no trabalho, quanto mais você apertar, garante um sucesso. Não garante. A ilusão do controle é semelhante a você segurar a areia com muita força. Vai escorrer tudo pelos seus dedos. Tim Keller fala, a ansiedade nos ilude, nos fazendo pensar que estamos no controle, quando na verdade revela que estamos tentando tomar o lugar de Deus. A ansiedade faz com que você tome o trono, o controle das coisas. Porque no fundo, você se preocupa demais. No fundo, você tem medo de deixar as coisas soltas. Porque se você deixar solto, seus sonhos não vão se realizar. Se deixar solto, as pessoas não vão se importar com você. Se deixar solto, você não vai andar para lugar nenhum. Que no fundo, você tem medo. Mas Deus diz para você hoje, não tenha medo. 365 vezes na Bíblia ele fala, não tenha medo. Uma para cada dia do ano, que se você esquecer, você se lembra. Não tenha medo, eu cuido das pequenas coisas. Mas ficar ansioso, inquieto, tentar tomar o controle, não vai trazer o resultado que você espera. A segunda coisa, qual é o peso da preocupação e o convite ao descanso que Jesus nos dá? Versículo 28 vai falar, e por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você, gente de pequena fé? Ele cuida. Ele cuida. A questão é que seu medo não deixa você acreditar. A sua inquietação não deixa você crer. Não deixa você entregar. E isso se torna um ídolo na sua vida. E se torna, e vai crescendo dentro de você, que se torna inconvivível. Quando se determina nessa área, fica inconvivível. Já se deparou com pessoas, a pessoa é maravilhosa, mas tem uma coisa assim, nessa área não dá para conversar. Não dá porque ela não abre mão. Ela não muda de pensamento. Não dá, você pode falar o que for, ela não muda. É porque o ídolo tomou tanto
E ela tem medo de soltar, a pessoa tem medo, porque se soltar, quem vai cuidar de mim? Quem vai me proteger? Eu já apanhei tanto. E Deus está dizendo, cara, abre mão, baixa a guarda, sou eu que estou falando, sou eu que cuido de você. A preocupação, ela só nos desgasta, mas não resolve nada. Não resolve. Você já viu alguém resolver um problema só pelo fato de estar preocupado? Ela não resolve. Nós olhamos para o futuro e vemos problemas, mas Deus olha para o futuro e vê provisão. Deus vê provisão para a nossa vida. A pessoa ansiosa é como alguém numa cadeira de balanço. Você já esteve numa cadeira de balanço? Quem já esteve na cadeira de balanço? Levanta a mão. Cadeira de balanço é assim, você senta nela, você balança. E se você ficar ali, você vai ficar fazendo esforço e balançando, e você gasta maior energia. No final do processo, depois de 1 hora ali, aonde você está? No mesmo lugar. A ansiedade é isso, você só gasta energia física, espiritual e emocional, mas você não sai do lugar. Não sai do lugar. A ansiedade não te leva a lugar nenhum. E você precisa decidir abrir mão dela. Primeiro você precisa, por isso que a série é Eu Confesso. Eu preciso admitir para mim mesmo que a ansiedade tomou conta. A ansiedade ocupou um espaço no meu coração que eu não queria que tomasse, mas ela tomou. E a primeira coisa, eu preciso confessar isso. Falar, eu me preocupo demais. Demais da conta. Você percebe que cuidado e ansiedade são coisas diferentes, está claro para você isso? Ser cuidadoso, precavido, planejado é uma coisa. Mas essa ansiedade que vem após isso, esse é o mal que Jesus está tratando. A ansiedade é assim, nos mantém em movimentos, ocupado, cansado, mas não nos leva a lugar nenhum. Ela só mantém a gente na vibe. Enquanto a gente tiver com aquilo na cabeça, tá, beleza. Mas ela não nos leva a lugar nenhum. E aí Jesus termina o texto dizendo, o que realmente importa? O que realmente importa? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Necessidades básicas da vida. Certo? E ele está dizendo, qual é a palavra que ele está usando? Merimá. Não se inquietem quanto a isso. Tá? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, ou seja, essa ansiedade, essa inquietação ocupa a mente e o coração daqueles que não creem em Deus. Mas aqueles que creem não precisam estar vulneráveis a isso. Tá? Mas o Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? Quais são as 3 questões que ele está abordando? As questões básicas da vida. Não é tudo. O que vai ser acrescentado na sua vida? Não é tudo, são essas coisas. O que comer, o que vestir, entendeu? Busca o reino. Se preocupa com o reino de Deus. E essas coisas que está te preocupando, e essas coisas vão ser acrescentadas. Para de se preocupar com isso, se ocupe com o reino, que tudo vai se resolver, vai tudo se encaixar. Quando ele usa primeiro, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra grega que ele usa é proton, que significa prioridade absoluta. Qual é o erro que nós cometemos? Nós achamos que elencar a nossa prioridade com primeiro, segundo e terceiro, nós estamos fazendo certo. O primeiro Deus, depois família, ou depois igreja, o primeiro Deus, depois igreja, depois família. As pessoas elencam uma linha de prioridades. Sabe qual é o problema disso? Que rapidamente o segundo pode tomar o lugar do primeiro. Rapidamente o terceiro pode tomar o lugar do segundo. Jesus não está falando de uma linha de primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Ele está falando de prioridade absoluta.
a melhor figura para a gente entender isso é o sistema solar. Deus no centro, tudo orbita em torno dele. Entende? O reino no centro e todas as áreas da minha vida orbitam ao redor disso. Essa é a ideia de Jesus, com a palavra próton, de prioridade absoluta. O que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O que significa isso? Vou falar três coisas. Primeiro, significa tornar a realidade os princípios do reino de Deus nossa principal ocupação. Reino de Deus, troca a palavra reino por governo de Deus. Certo? Então, tornar que a vontade de Deus aconteça ao meu redor como minha principal ocupação. No meu trabalho, no meu lazer, quando eu estou com meus amigos, quando ninguém está olhando, quando não tem ninguém da igreja perto, quando eu estou com minha família. Sabe aquele que você solta a franga? Aquele momento que ninguém está te vendo, que você acaba soltando a franga? Desde ali até aqui. Não tem um lugar na sua vida em que Deus não esteja te enxergando. Mais obscuro que seja o seu pecado, por mais longe que você esteja, por mais escondido que você esteja, por mais tramado que seja, Deus está lá com você. Não há lugar. Então você é sempre uma testemunha de Deus, independente de onde você esteja, independente com quem você esteja. Não é porque são amigos, é a mesma coisa. Se eu voltar para o Rio de Janeiro, eu desfilei em escola de samba durante muitos anos. E se eu voltar para o Rio de Janeiro, e lá ninguém me conhece, né, daqui da igreja, ninguém vai ter notícias minhas. Eu vou lá e mergulho com os caras no carnaval. Aonde eu estou, Deus está. Nesse final de ano, a gente teve lá no Rio, eu e a Sabrina, a gente estava no restaurante, e por acaso o bloco de escola de samba, que era uma escola, se tornou um bloco agora, estava tocando ali perto. Foi chamado para tocar ali, da onde a gente estava vendo da nossa mesa. E eu desci do restaurante, eu, a Sabrina e minha mãe, desci do restaurante e falei, vamos passar lá perto, né, e tal. Minha mãe conhecia várias pessoas lá. E aí a gente desceu para assistir um pouco da bateria, e foi muito impressionante, porque eu tinha vários amigos ali na bateria. Eles, quando me viram, eles paravam de tocar, vinham, me abraçavam, os passistas vinham, me abraçavam, cumprimentavam minha mãe, porque a gente viveu nesse ambiente o tempo todo. Então seria muito fácil. Esquenta o pé e vamos nessa. Cara, mas aonde eu estou? Eu sou um filho amado de Deus em quem Ele tem alegria. Eu fui amado, então eu não posso decepcioná-lo. Independente de onde eu esteja. Então, tornar o reino de Deus prioritário, próton, é tornar a realidade, os princípios do reino de Deus, nossa principal ocupação. Aonde eu vou, eu levo comigo o Redentor da vida. O homem da cruz, que nos redimiu, está comigo, está contigo, aonde eu for. E Ele é a razão da minha alegria, não é os goró que eu tomo. Ele é a razão da minha felicidade. Segunda coisa, tá de boa. Segunda coisa, é olhar prioritariamente para Deus e para o que Ele está fazendo em meio à vida diária. Significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é eu perceber, em qualquer ambiente que eu estou, parar um momento e pensar, o que Deus está fazendo? Porque antes de você chegar, Deus já está. Imagina, um grupo de amigos, você vai sair para jantar, você vai sair com a família, vai viajar, sei lá, com pessoas. Para onde você for, Deus já está lá. Concorda comigo? Ele está lá. Na vida dessas pessoas que vão com você, Deus já está trabalhando na vida delas, antes de você chegar. Então, o seu papel, quando você chega, é o quê? Me divirto, aproveito, mas penso. Deus, o que você está fazendo aqui? Que obra que você está fazendo aqui? Na vida de quem? O que você está fazendo que o Senhor quer que eu faça junto? E Deus pode falar assim, nada, só se diverte, deixa o resto comigo. Beleza. Ou Ele pode falar assim, está vendo aquela pessoa lá isolada no canto, sentada lá? Que você não gosta dela? Vai lá, senta com ela lá. Vai lá ouvir as lamúrias dela pela 10ª, 50ª, 30ª vez. Senta lá. E vai ouvir. Por que, Deus? Cala a boca e me ouve. Entendeu? Você não sabe por quê, mas é Deus que está fazendo, então você seja um parceiro de Deus nisso. Agora, você vai no ambiente e você fala, não
gostei de estar aqui. Não queria ir. Você está só pensando em si. Mas Deus está em atividade o tempo todo. Então, levar o reino de Deus em primeiro lugar é pensar o que Deus está fazendo. Quando você pôs o pé no seu trabalho, segunda-feira de manhã, o que Deus quer fazer hoje? Que Ele pode te usar. Fique atento às pessoas, não só aos processos. Preste atenção nas pessoas que passam por você. Preste atenção nisso. É isso que deve ocupar nossa mente. Não se eu vou ter comida, não se meu salário vai cair, não se vai dar certo, se vai chover, se vai fazer sol, se vai dar... Não é essa ansiedade que deve ocupar nosso coração, mas pensar, Deus, o que o Senhor está fazendo, eu quero fazer junto. Eu quero estar contigo. E em terceiro lugar, enfrentar as provações e tribulações, não com ansiedade, mas com confiança. Isso é levar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Provações vão bater a sua porta? Vão. Tribulações vão chegar até você? Vão. Mas você vai enfrentar não com ansiedade, achando que por se preocupar você vai resolver, mas com confiança de que Deus tem provisão para todos os dias. E aí, chegando ao final dessa mensagem, a gente tem que se perguntar, o que governa a nossa vida? E se a gente for honesto, às vezes a gente vai ter que admitir, muitas vezes a ansiedade toma o trono. Muitas vezes a inquietação toma o trono da nossa vida. Sim ou não? E quando a gente começa a pensar nisso, há espaço para o Espírito Santo trabalhar. A gente abre espaço para o Espírito Santo trabalhar. Se o reino de Deus for sua prioridade, todas essas coisas encaixarão. Como que o Evangelho enxerga esse tema? Como é que o Evangelho me redime? Olha o que diz Mateus 6, 25. Por isso eu lhe digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa. O Evangelho ele sempre olha para a nossa cultura e faz um diagnóstico. Qual é o diagnóstico que o Evangelho faz? Ele diz, a ansiedade nasce da tentativa de encontrar segurança e controle fora de Deus. Toda vez que eu tento encontrar segurança e controle fora de Deus, gera em mim ansiedade. A nossa cultura ensina que a segurança vem do dinheiro, do sucesso e do controle. Jesus ensina que a segurança vem da confiança em Deus. A ansiedade só revela em quem nós de fato confiamos. O Evangelho mostra que a nossa tentativa de se livrar disso é falha. A nossa justiça própria é falha. Nós não conseguimos controlar a vida, o problema da ansiedade não é apenas psicológico, mas espiritual. Você não tem controle sobre a vida. E a ansiedade não é tomar ansiolítico que vai resolver. Ajuda. Mas o problema da ansiedade tem uma matriz que é espiritual. Não é só físico. Ok? Nós tentamos controlar nossa vida para evitar sofrimento, mas Jesus expõe nossa ilusão do controle. Quando ele fala no versículo 27, qual de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar 1 hora à sua vida, pode estender sua vida um pouquinho mais. Eu vi uma postagem essa semana, que é como a óbvia do mundo, mas que fez pensar, falou assim, você já parou para pensar que todo ano você passa pelo dia da sua morte sem perceber? Já parou para pensar que todo ano você passa pelo dia da sua morte sem perceber? É óbvio que quando eu morrer vai ser um dia do ano, não vou morrer fora do calendário. Mas tem um fundo de verdade, porque assim, você está vivendo despercebido, cara. Você não sabe o dia de amanhã. Isso chama minha atenção, porque você não tem controle de nada mesmo. O que você pode fazer é guardar o seu coração. A ansiedade surge quando percebemos que, apesar de todos os nossos esforços, não temos controle sobre o futuro. Qual a solução, então, que o Evangelho nos propõe? A nossa segurança é ser Jesus Cristo. A chave do ensino de Jesus não é simplesmente pare de se preocupar. Não. A chave do ensino de Jesus é confie no Pai. Confie no Pai. Viver sem se preocupar você não vai conseguir. Mas quanto maior for a sua confiança, menor vai ser a sua preocupação. Deus cuida até dos passarinhos e das flores. Quanto mais de você, Deus vai cuidar. Então, o que nós buscamos com afinco define o nosso coração. Se você busca segurança,
por causa da sua ansiedade, com afinco, a coisa que mais você quer é que as coisas deem certo, isso define o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí Jesus diz, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus não apenas nos ensina a confiar em Deus, mas nos dá razões concretas para isso. E qual é a razão, a maior razão e mais concreta razão que Jesus me dá, que eu posso confiar em Deus? Qual que é? A cruz. A cruz. Romanos 8,32, Paulo vai escrever: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará todas essas coisas? Ele não poupou nem o filho. Você acha que ele não está preocupado com a sua provisão? Com o seu futuro? Com a sua segurança? Ele não poupou nem o filho. Se Deus já proveu salvação eterna, será que Ele não está disposto a cuidar das suas pequenas necessidades? Percebe que é um contrassenso? Se você crê na cruz, você crê que Deus deu tudo, por que Ele não daria pequenas coisas? Se eu creio na cruz, a cruz é a antítese da ansiedade, é a antítese da preocupação. Quando eu creio na cruz de fato, e ela vai cada vez ocupando mais o meu coração, eu vou deixando de ser ansioso e vou me preparando para uma nova vida. E essa nova vida é quando entendemos que Deus já garantiu o nosso futuro, nós somos livres para viver o presente sem ansiedade. Presta atenção, 3 coisas para finalizar. Se Deus é nosso Pai, não precisamos procurar segurança no dinheiro, nem status. Se Jesus já garantiu nossa justiça, não precisamos viver ansiosos por aprovação de ninguém. Estou nem aí porque pensam e falam de mim. Se o Espírito Santo está conosco, nós não precisamos temer o futuro. Porque o Espírito Santo sela o nosso coração. Nós somos uma carta selada em direção ao céu. Por que eu vou temer? Eu não preciso temer. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus, que já garantiu o nosso futuro. Por isso ele diz, não se preocupe com a sua própria vida. Você não tem motivo para isso. Essa é a grande realidade. Se cada dia tem suas inquietações, para cada um desses dias, Deus tem provisão. Se basta cada dia o seu mal, como ele diz no versículo 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Para cada problema de cada dia, Jesus tem solução e provisão. A grande questão é, você está disposto a abandonar, abrir mão da sua ansiedade e abraçar a cruz, para que a cruz tome espaço na sua vida e você abra mão desse controle e viva menos ansioso? Amanhã você vai acordar ansioso e você tem que lembrar dessa mensagem, lembrar da cruz. Terça-feira você vai acordar com medo e você precisa lembrar da cruz. Sexta-feira você vai estar ansioso de novo, você precisa lembrar da cruz. 6 meses, você vai voltar a ser ansioso. E você precisa lembrar da cruz. Como diz Salomão, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É por isso que você precisa voltar aqui todo domingo. É por isso que você precisa estar na quarta-feira, para que a comunidade, para que a palavra, para que tudo te lembre da cruz, para que a ansiedade baixe e a confiança suba. Meu desafio para você de oração nesse momento é: você gostaria de abrir mão da sua ansiedade e abraçar a cruz? Eu quero orar pela sua vida. Quero que você ponha a mão no seu peito e ore comigo, como o princípio de uma jornada. O princípio de algo que Deus vai começar a fazer na sua vida, que você vai ter que se recordar disso várias vezes. Mas que hoje marca o dia em que você confessa, eu sou preocupado demais e eu quero abrir mão disso e abraçar a cruz. Vamos orar. Paizinho querido,
Eu confesso que eu sou preocupado demais e ansioso demais. E isso não faz bem para mim. E quando eu olho para a tua palavra, para as tuas indicações que você fez aqui hoje, eu vejo que eu estou errado e que eu preciso mudar. Então eu gostaria de abrir mão da minha ansiedade, dos meus medos e abraçar a confiança da cruz, sabendo que você cuida e prometeu cuidar de mim. Então, Pai, nesta manhã, eu te peço do fundo do coração e me arrependo das vezes que a ansiedade tomou conta de mim e quero te pedir, tome o teu lugar na minha vida. Livra-me da ansiedade, da inquietação e enche-me da tua confiança. Em nome de Jesus. E que amanhã eu me lembre dessa palavra. Que depois de amanhã você me recorde. Que depois da manhã o teu Espírito Santo me relembre. E que cada dia eu seja lembrado. Cada vez que a ansiedade bater a porta, Deus, que eu me lembre que eu posso confiar em você. Eu entrego a minha ansiedade nas tuas mãos. Amém. Eu encerro como desafio para a sua semana. Primeiro, reflita. Quais são suas maiores preocupações hoje? Segundo, haja. Escreva suas preocupações e entregue a Deus em oração. Terceiro, peça a Deus que te ensine a confiar mais nele e a buscar primeiro o reino. Eu termino com uma frase: a ansiedade é o medo de que Deus não será suficiente amanhã, mas a cruz prova que Ele sempre será. A ansiedade é o medo de que Deus não será suficiente amanhã, mas a cruz mostra e prova que Ele sempre será. Amém? Quero despedir do pessoal que está em casa e você aqui. Vamos ficar de pé para recebermos a bênção.